noite, irmãos. Uma alegria estar aqui com os amados novamente. Hoje é o dia da família aqui na igreja. E eu estou vendo que a maioria aqui são casais que estão presentes essa noite. Então eu estou contente porque Deus nos levou a uma mensagem para os casais essa noite. Amém? Muito bem, eu quero abrir em Cantares, capítulo 8, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezaria. Amor conjugal, uma chama que não pode apagar. Nós temos na Bíblia um livro, o livro de Cantares de Salomão, que fala sobre o amor conjugal, o amor de um homem e de uma mulher. E é um livro interessante. A Bíblia, ela trata as coisas com a maior naturalidade, clareza e objetividade. E aqui nós chegamos quase no final do livro, está falando do amor conjugal e comparando ele a um fogo, a uma chama, né? E aqui diz, né, que as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. E ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente desprezariam. Que o amor é algo importantíssimo, o amor é essencial, é básico, né? É estrutural no casamento. Hoje nós poderíamos falar sobre muitos assuntos, criação de filhos, disciplina, perdão e muitas outras coisas, mas a verdade é que o relacionamento do casal é a base da família. Quando o casal não está bem ou quando o relacionamento do casal é interrompido, encontra um término, a família toda é abalada para sempre. Então, a coisa importante dentro da família, em primeiro lugar, é o relacionamento entre marido e mulher, né? E eu quero falar então sobre esse assunto hoje, né? E eu quero usar essa analogia que a Bíblia usa. A Bíblia fala que nada pode apagar este amor. E eu gostaria de usar a analogia bíblica aqui. Eu tenho um fósforo na minha mão, né? Eu trouxe a minha caixinha de fósforo aqui, a única que eu tinha em casa, e eu vou criar uma chama. Isso. Temos aqui uma chama. Para que haja uma chama, nós precisamos de três coisas. Nós precisamos do fósforo, nós precisamos do ar e nós precisamos de uma faísca, né? Você pode ter a faísca, mas se você não tiver o fósforo, né, vamos dizer assim, a madeira do fósforo, a faísca se apaga. Se eu colocar o fósforo aqui, colocar um copo em cima de uma mesa, ele vai apagar porque vai queimar o ar, não vai ter ar para queimar. Então nós precisamos, para manter uma chama acesa, três coisas: o combustível, que é a madeira, precisamos do ar e precisamos da fagulha. Muito bem. Chega, né, pastor? Senão eu vou botar fogo na igreja. Para manter o amor conjugal aceso, nós precisamos também de três coisas. Assim como para manter uma chama acesa, precisamos do combustível, do ar e da fagulha, nós precisamos três coisas também para manter o amor conjugal aceso. E eu quero que você preste atenção nessa mensagem, porque ela pode ajudá-lo muito a manter o fogo queimando dentro do seu casamento, vamos dizer assim, figuradamente falando, né? Muito bem, em primeiro lugar, para que a chama do amor não se apague no relacionamento conjugal, nós precisamos do combustível, que eu vou chamar aqui de compromisso. O compromisso é essencial, um compromisso, uma aliança entre um homem e uma mulher, é essencial para a permanência, para manter o amor, a chama acesa dentro do casamento. Se não há um compromisso, uma aliança, a relação
ela se torna frágil, ela se torna fraca, e qualquer coisa pode interromper essa relação. É isso que nós temos visto hoje, casais que não se casam, casais que tomam uma decisão de viver juntos e de repente, quando ficamos sabendo, já estão separados. Porque na verdade nunca houve um vínculo forte, nunca houve um compromisso, nunca houve uma aliança. Tá? Nós respeitamos todas as pessoas, o estilo de vida que elas querem, mas a palavra de Deus diz que o casamento é aliança, é compromisso, e um compromisso sério e duradouro. Amém ou não? E é isso que Deus quer para cada casal aqui presente, né? Deus quer um compromisso, e o compromisso é a base de todos os relacionamentos. Tudo, meus irmãos, é compromisso. Você vê um relacionamento de sucesso, né? É compromisso. Um time de futebol, quando há compromisso, todos estão envolvidos e há sucesso, né? Na relação pais e filho, relação patrão e empregado, etc. Agora, hoje as pessoas não querem compromisso, elas não querem se comprometer e nem tomar decisões. É uma coisa terrível hoje, as pessoas não querem decidir, não querem se comprometer com nada, às vezes pequenas coisas, não querem demonstrar que tem vamos dizer assim, um padrão, que tem um compromisso, que tem uma decisão que eles assumem. Então, é impossível viver sem decidir. Eu gosto daquela história de um homem que ficou revoltado e ele diz: olha, eu não vou tomar mais nenhuma decisão na minha vida, chega! E, sem perceber, ele tinha acabado de tomar uma decisão, né? A decisão de não decidir. Então a vida é assim, nós não podemos fugir certas coisas, e o casamento é uma questão de compromisso, né? A palavra de Deus diz que deve haver um compromisso. Amós capítulo 3, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Poderão andar duas pessoas juntas, caminhar, viver juntos, se não estiverem de acordo, acordados, comprometidos, em aliança? Isso se aplica ao casamento. Mais do que nunca, nós precisamos estar unidos através de uma aliança. Então, as nossas decisões são a base do nosso casamento, né? Então, quem ama não tem medo de assumir compromissos, não tem medo de assumir uma aliança. Deus assumiu a aliança conosco no Calvário, e o homem assume uma aliança com a mulher através do casamento. Mais um versículo, né? Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 15. A palavra do Senhor diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Então, meus amados, Deus tem essa visão para o casamento. O casamento é um compromisso, é uma aliança. Ninguém deve se casar sem pensar, sem orar, sem refletir se realmente esta é a vontade de Deus para a vida dos dois. Mas uma vez que assume o casamento, deve permanecer na aliança com a mulher da mocidade, amém? Com o homem da sua mocidade. Esse é o propósito de Deus. Agora veja, eu acredito que ninguém que está aqui, que assumiu um compromisso com seu marido ou com a sua esposa, assumiu isso debaixo de ameaça. Passou o tempo que se casava sob ameaça de cartucheira, né? A verdade é que as pessoas hoje casam-se por sua legítima e espontânea vontade. E na própria cerimônia de casamento, quando o pastor, o ministrante está falando, ele pergunta aí: você se casa por sua livre e espontânea vontade? Mas antes de fazer essa pergunta, há os votos, que hoje, né, os casais querem escrever os seus votos, né, no casamento do Felipe e da Andressa, que hoje estão aqui por coincidência, né, meu filho e minha nora. Eu fiz os votos normais,
Daí eu terminei, quase acabando o casamento, ela disse, o pastor esqueceu de fazer os votos. Eu falei, não, vocês fizeram. Ela falou, não, os nossos votos. Não, eu falei, vocês fizeram. Ela falou, não, aqueles que a gente escreveu. Ah, tá, então pode fazer. Mas os votos tradicionais são os seguintes: eu aceito você como minha legítima esposa, para ter e cuidar de você, né, deste dia em diante, para amar e respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Então, antes de você dizer que se casa por livre e espontânea vontade, você fez todos esses votos. E, amados, Deus quer que nós honremos os nossos votos. Amém? Hoje o nosso mundo carece de homens e mulheres que honram o seu compromisso, que honram a sua palavra, mulheres de honra, homens de honra, que assumem o compromisso e ficam firmes. Essa é a âncora do casamento, é o primeiro elemento, é o combustível que vai fazer a chama do amor não se apagar. Não são as emoções, mas é o compromisso, é a aliança. Nós temos um compromisso. Eu sou um homem casado, ela é uma mulher casada. E é isso que faz com que o casamento continue por anos e anos e anos. Não são as circunstâncias que manterão o fogo aceso, mas aquele compromisso incondicional que foi um dia assumido diante de Deus e diante das pessoas. Aí a Bíblia diz que Deus é testemunha da aliança que fizemos. E nós precisamos ser homens e mulheres de palavra, de honra. Amém? É isso que Deus procura. É isso que Deus vai. O mundo não dá valor para isso. O mundo ironiza, zomba, faz caçoada, faz tanta gozação a respeito do casamento, mas o casamento é uma instituição divina, criada por Deus para nos abençoar. Amém? Então valorize o seu casamento. Talvez você já pensou várias vezes em terminar a sua relação, o seu casamento. Não faça isso, porque não é esse o plano de Deus para a sua felicidade. Então é preciso um compromisso, aliança, para que o amor não se apague nos dias difíceis. Se houver compromisso, um pacto entre os dois, as muitas águas não poderão apagar este amor. Segundo elemento, para que a chama do amor não se apague, nós precisamos do fogo, que eu vou chamar aqui de intimidade, entre esposo e esposa. Opa, agora vai esquentar, pastor. Intimidade, o fogo, né? Quando nós falamos nisso, né, muitas pessoas logo pensam no relacionamento sexual, que é algo importante também no casamento. Tá? E nós vamos falar sobre isso, né? E espero que depois dessa mensagem, você indo para casa, não seja necessário chamar o corpo de bombeiros. Se for preciso, é 193. A intimidade não tem a ver só com relacionamento sexual. A intimidade do casal é uma prática que não se restringe ao relacionamento físico. Pelo contrário, a intimidade deve ter como fator primordial a comunicação. Intimidade tem a ver com comunicação, né? Comunicar significa repartir, partilhar, tornar algo comum. E o casamento é isso. A palavra já fala, duas pessoas se unem num casamento, estão casados. Então, daí para frente, eles têm que se comunicar, compartilhar, fazer tudo em comum. Então, a comunicação é o fator que traz intimidade no casamento, né? Então, comunicar é tornar comuns ideais e ideias. Quando nós somos capazes de comunicar a alguém nossos ideais e ideias sem medo, até mesmo as nossas fraquezas, nossos sentimentos, nossas vitórias e sucessos sem medo, nós estamos alcançando a verdadeira intimidade. Então, comunicar é compartilhar a vida, é repartir. Através da comunicação, o casal se torna um, de fato. A Bíblia diz que quando o homem e mulher se juntam, não são mais dois, mas são um. E o que faz esse milagre não é a união física,
Porque pessoas podem se unir sem ser casados, mas duas pessoas casadas, eles vão experimentar a comunhão num nível total. E isso é que vai fazer do casamento a bênção que ele é. Então, nós temos que aprender a nos comunicar. Primeiro, através da comunicação verbal. E como nós não sabemos comunicar, não é verdade? Nos precipitamos, nos irritamos, gritamos, falamos alto. Eu faço isso às vezes. Tento evitar ao máximo, mas às vezes cria certas situações, né? que é difícil a gente controlar. Né? Então, somos pecadores e erramos, mas a comunicação verbal é alguma coisa importante e que nós precisamos aprender a nos comunicar. Mas antes de falar, precisamos ouvir, aprender a ouvir também, porque ouvir também faz parte da comunicação. Né? Comunicação é um processo que tem o transmissor e o receptor. Então, uma parte tem que ouvir enquanto o outro fala. Quando os dois falam juntos, não dá para chegar num acordo. Um fala, o outro ouve, depois o outro fala e o outro ouve. Temos que aprender algumas palavras especiais no casamento, que vão nos ajudar a nos comunicar de uma maneira tremenda. Né? Algumas frases. Primeiro, com uma palavra: perdão. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a dizer: está perdoado. Duas palavras: vamos orar. Isso é importantíssimo dentro do casamento. Orar, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, nada de desespero, nada de depressão, nada de querer resolver as coisas no peito e na raça. Nós precisamos orar. Então, duas palavras: vamos orar. Primeira, perdão, vamos orar. Depois, eu te amo. Eu te amo. Uma frase importante. Não deve ser dita de uma maneira assim, frívola, sem necessidade, mas há momentos certos para dizer eu te amo, e essas palavras são maravilhosas para fortalecer a união do casal. Né? 4 palavras: como vamos resolver isso? Então, o casal trocando ideias sobre como vão resolver os seus problemas. Precisamos aprender a ser positivos na comunicação, enfatizando as virtudes e não os defeitos do nosso cônjuge. A solução dos problemas, né? O bem-estar é o que é importante, e não os culpados. O importante é resolver as coisas, o importante é achar soluções, não é culpar ninguém, não é colocar ninguém no paredão, não é pressionar ninguém. Isso não traz bênção para o casamento. Então, a comunicação, a maneira como falamos, a maneira como encaramos os problemas, a maneira como encaramos as pressões, tem muita importância. Então, a comunicação é a fagulha que mantém o casamento aceso. Efésios 4,15 diz: falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, falar a verdade em amor, não é falar a verdade para magoar, para, vamos dizer assim, agredir a outra pessoa, mas falar a verdade em amor, para construir, para abençoar e edificar a outra pessoa. A mágoa e o orgulho, o grande mal da comunicação. O casal fica magoado, né? Ou alguém fica com o orgulho ferido, não quer conversar. E aí o casamento começa a ter, o fogo começa a apagar, começa a abafar. Né? Por quê? Faltou perdão, faltou reconciliação. Então a mágoa, o orgulho são um grande problema que faz uma coisa que faz apagar, é água fria no fogo do casamento. Uma coisa importante quando pensamos em comunicação é a questão da oração a dois. Eu acho que é uma coisa fantástica a oração quando o casal se junta para orar. Irmãs, se o seu marido não gosta muito de orar, você tem que orar a Deus, pegar ele pela mão e falar: nós vamos orar. Comece com uma oração de 5 minutos, compartilhe o seu pedido de oração, deixa que ele fale. Essa hora é uma hora de comunicação tremenda, em que as pessoas comunicam o que desejam, né? Quais são os seus problemas, quais são as suas aflições, aonde esperam chegar, quais são os seus medos. E se nós conseguirmos compartilhar esses pedidos de oração e orar juntos, então nós nos comunicamos num nível profundo, espiritual, e Deus vai nos abençoar, vai nos unir cada vez mais. Existe também uma comunicação que não é feita através das palavras.
é através de gestos, é através de expressões faciais, um olhar, um abraço, uma gentileza, às vezes falam mais do que 1000 palavras. Você sai com a sua esposa, vão descer do carro, fala, peraí. Ela fica só, não desce não. Você dá a volta e abre a porta para ela. Você vai no restaurante, né? Você chega primeiro e puxa a cadeira, né, para ela sentar, e depois empurra, né? Lavar a louça de vez em quando para a esposa, ou ajudá-la, né? Arrumar a cama, jogar a roupa suja na cesta certa, que é aquela de roupa suja, né? Não é a banheira, não é o canto do banheiro, mas é lá na roupa, no cesto de roupa suja. Faça uma cesta, né? Fazer um café para ela, ou simplesmente, às vezes, dar um sorriso. Olhar para ela e dar um sorriso, daquele que você sabe que fala muito. Um toque carinhoso, sutil, é muito importante às vezes, né? Ela também pode fazer seu prato predileto, para te agradar simplesmente. Talvez ela nem goste daquilo. Se esforçar para estar pronta, para sair na hora certa, para atender os compromissos e não chegar atrasado. Mulher abençoa dessa maneira, né? Cuidar das coisas dele, não contradizer o marido na frente dos filhos, e outras atitudes que não têm às vezes palavras, mas falam muito dentro do casamento, e mantém a chama acesa, amém, irmãos? Nós precisamos lutar pelas coisas que são importantes. Tudo que é importante tem valor, e o que tem valor vale a pena lutar para manter. Então cuide do seu casamento, do seu relacionamento. E então chegamos numa comunicação mais profunda, que é o relacionamento sexual. O relacionamento sexual é uma forma não verbal de comunicação, embora seja permitido palavras de carinho, afeto, apreciação durante o relacionamento. O sexo não é a coisa mais importante na vida do casal. Isso é uma ideia que o mundo tem, que o sexo é a coisa mais importante. Não quero dizer que ele não tem importância, ele tem importância sim. Tanto é que a Bíblia diz que um casal não deve viver separado um do outro, né, negando relações íntimas um com o outro. Mas a realidade, meus amados, é que o sexo também não pode ser encarado como uma obrigação, né, mas como um dos momentos mais belos do relacionamento, quando um se entrega completamente ao outro, é comunicação total. E essa bênção está no casamento, debaixo da vontade de Deus, debaixo do agrado de Deus. É isso que Deus quer, né? Então, o sexo, ele não deve ser uma coisa dissociada da comunicação, não, ele está ligado à comunicação. E o casal que se comunica bem, se relaciona bem também, fisicamente falando. Então, o sexo começa antes de ir para a cama, deve ser o clímax da intimidade, da comunicação, e não um ato isolado dela. Então, as coisas estão interligadas, e o casal que se comunica bem, que tem liberdade, que compartilha a vida, vai se relacionar fisicamente de uma maneira natural e abençoada. Amém? Muito bem, o relacionamento sexual é geralmente interrompido por mágoas entre o casal, estresse, cansaço, aí às vezes vem aquelas desculpinhas, né? Estou cansado, estou cansada, estou com dor de cabeça, estou estressado ou estressada, não me sinto bem. Mas alguns casais cessam o relacionamento porque não sabem lidar com alguns problemas que existem nessa área, na área física do relacionamento conjugal, né? Problemas de saúde, diabetes, problemas, frigidez, menopausa, andropausa e outros. Quero dizer que o casal que se ama, um vai ajudar o outro a resolver esses problemas.
fazer de conta que eles não existem, ou permitir que eles interrompam esse relacionamento abençoado por Deus, que é o relacionamento conjugal, a comunicação, tudo pode vir a sofrer se esses problemas não forem resolvidos. Então, hoje há muitas soluções, tratamento médico, e tudo pode ser resolvido, né? O sexo é uma grande bênção na vida de um casal cristão, que se mantém puros um para o outro. É isso que Deus ensina, é isso que é o casamento que Deus quer. Essa é a chama que não pode apagar. Então não deixe, comunique-se pelas palavras, comunicação não verbal, comunicação íntima, comunicação física, Deus quer manter. Então, se houver intimidade, comunicação entre os dois, as muitas águas não poderão apagar esse amor. E, finalmente, terceiro lugar, para que a chama do fogo não se apague, nós precisamos do ar, não é isso? Precisávamos do combustível, né, que é o compromisso. Depois, nós precisamos da chama, que é o fogo, o relacionamento, a comunicação. E, em último lugar, o ar, né? E o ar, ele não pode ser visto. Mas, como eu disse, se você tentar acender um fósforo debaixo de um copo, ele vai, no começo, ficar aceso. Mas depois, com o copo em cima, queimou o ar, não tem mais ar, a chama se apaga. E o ar, eu vou aqui usar a analogia para dizer que é a espiritualidade no casamento. Como você não pode ver o ar, você também não pode ver Deus, você não pode ver o Espírito Santo, mas eles são essenciais para o casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. Então Deus uniu, Deus faz parte do projeto, Deus quer estar envolvido, Ele é a terceira dobra no cordão do casamento, um homem, uma mulher e Deus. Então Deus tem que estar presente no casamento, Deus o criou, Deus o sustenta. Essa é a realidade. Então, sem a espiritualidade, sem o ar, a chama não pode se manter. Como eu disse aqui, você pode ter o palito, você pode ter a faísca, mas se você não tiver ar, não vai haver fogo. Então, nós precisamos de Deus na família. Há muitas pessoas que acham que já sabem tudo, se casam e logo depois vem a descoberta terrível, é que eles não sabem como cuidar do seu casamento. Então, por espiritualidade entendemos a ação de Deus em nossas vidas e casamentos. Alguns acham que a espiritualidade não tem nada a ver com a vida a dois. Casamento é uma coisa, Deus é outra, né? A vida sexual é uma, Deus é outra, mas na verdade Deus está envolvido no casamento que Ele criou, que Ele abençoou. Deus quer ver esse casamento permanecendo, e Ele vai dar o ar que precisamos, Ele vai dar a graça que precisamos para o casamento. Irmãos, o casamento é difícil, sabe por quê? Porque nós somos pecadores, e nós somos difíceis, nós somos difíceis. Não estou exagerando, não. Você parece uma pessoa boa quando eu olho para você, mas eu sei que lá na sua casa você é diferente do que é aqui na igreja. Eu também sou. E a gente tem que lutar e entregar nossas vidas a Deus, porque é dele que vem a graça para nós convivermos um com o outro, anos após anos, mantendo a chama acesa. Então, a vida de comunhão com Deus trará transformações radicais à vida de cada um dos cônjuges no casamento. A vida de comunhão com Deus trará plenitude do Espírito. E esse é o segredo para ter um casamento com a chama acesa. Qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Você precisa de amor? Então, se você se aproximar cada vez mais de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai desenvolver um amor em você. Aquele amor que tudo espera, tudo suporta, aquele amor que crê, aquele amor de 1 Coríntios 13, que a gente acha tão bonito, ele pode ser uma realidade na vida de alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um marido assim, cheio do Espírito Santo, que tem esse amor
que eu naturalmente não tenho, mas que Deus pode me dar. E você? A alegria, né? O Espírito Santo produz em nós alegria que independe das circunstâncias. Como nós somos assim, refletimos, né, aquilo que acontece ao nosso redor. Mas quando temos a plenitude do Espírito, então a alegria em nossas vidas. Sua vida, seu lar, seus relacionamentos estão refletindo alegria? Você é salvo, transformado por Deus? Você é uma pessoa que vive alegre ou você vive sempre deprimido, triste, aborrecido? O casamento precisa de alegria. Amém? Casamento é um lugar de amar e repartir. O lar é um lugar de amar e repartir. Amém? Se você aprender a fazer isso, repartir amor, repartir alegria, o lugar de paz. Hoje nós vivemos um mundo conturbado, né? Se você ligar a televisão, é bombardeio em Israel, é gente morrendo aos milhares na Índia, em todo o mundo. Você fica assustado, às vezes não dá nem vontade de assistir televisão. Mas quando nós temos uma vida com Deus, nós podemos encontrar paz, mesmo diante de tantas circunstâncias ruins. Paciência, olha que elemento, que característica importante para o casamento, né? Casamento, irmãos, exige paciência, tá? Talvez você não é uma pessoa paciente, você tem pavio curto, você estoura, você explode, você se irrita facilmente, mas o Espírito Santo pode dar a paciência que você precisa para cuidar do seu esposo, para cuidar da sua esposa, para amar, mesmo quando isso parece difícil, para amar os seus filhos. Paciência é importante e é um dom que Deus dá àqueles que se aproximam dele. Né? Benignidade, ser bondoso, nada de vingança, nada de dar o troco, nada de revide, pelo contrário. A Bíblia diz o quê? Que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda quebranta os ossos. Então, aprenda a lidar com o seu cônjuge, com benignidade, com bondade. O individualismo faz o homem e a mulher serem extremamente egoístas, né? Então nós vemos pessoas insensíveis, maldosas, não são capazes de mostrar bondade para o seu cônjuge, para os seus filhos. Fidelidade, olha aí, chegamos num ponto importante também. Isso tudo é fruto do Espírito, coisa difícil para nós. Hoje nós vivemos no mundo do adultério, no mundo da prostituição, no mundo da pornografia, no mundo do abuso e tantas outras coisas, mas veja, fidelidade. Se você quer ser fiel ao seu cônjuge, peça que Deus lhe dê essa capacidade, né? Deus vai lhe dar, vai nos capacitar a ser fiel a Ele, a ser fiel aos nossos compromissos, a ser fiel ao cônjuge, à família. Coisa maravilhosa. Mansidão, né? Ser manso quando é necessário. Domínio próprio, né? A pessoa que consegue se dominar a sua palavra, dominar suas ações, né? É o domínio próprio que evita nas brigas o quebra-quebra de louça, né? O xingamento, o insulto, o supapo. Isso acontece. Acontece ou não acontece? Pode acontecer. Mas quando Deus coloca o domínio próprio, nós somos capazes de evitar o pior. Amém? Nós precisamos. Só olhando para essas qualidades que Deus desenvolve em nossa vida, a gente tem que entender que nós precisamos de Deus no nosso casamento. Casamento sem Deus é chama que se apaga. É como fósforo sem ar. Ele sufoca, ele apaga, ele abafa. Não deixe que o fogo no seu casamento seja abafado. Queridos, se houver espiritualidade, vida com Deus, as muitas águas não poderão apagar esse amor. Concluindo, o amor é uma chama que não pode se apagar. Eu diria que esses mesmos princípios aqui se aplicam também aos nossos filhos, né? Eles precisam de compromisso, de intimidade, de espiritualidade. Se nós trabalharmos essas três coisas na vida dos nossos filhos, nosso compromisso com eles, de cuidar deles, de amar, proteger, né? De ensinar, de ter intimidade, comunicação com os nossos filhos. Isso é importantíssimo. Você não quer perder os seus filhos? Seja amigo dos seus filhos. Nunca deixe de ser pai, mas seja amigo também, porque nas horas de dificuldade,
eles vão precisar de amigos e você será alguém que será lembrado. Então, precisamos os 3 elementos, né? O fogo, a chama, o combustível. Nós precisamos no casamento compromisso, intimidade e espiritualidade. Algumas perguntas. A chama do seu casamento ainda está acesa? Você ainda lembra do compromisso? Você ainda é uma pessoa comprometida com seu marido, com a sua esposa? Mesmo em todos os momentos, em todos os lugares e situações, compromisso sério de amar, de respeitar, cuidar em toda e qualquer circunstância? O pacto que você fez ainda está valendo? Você se lembra do compromisso que tem? Você ainda usa a sua aliança? Você está conseguindo se comunicar por palavras, boas atitudes, ações bondosas, orando juntos, tendo um relacionamento físico abençoado por Deus? Você tem permitido que Deus opere um milagre em você? Às vezes a gente ora, né? E pede que Deus faça um milagre para nós. A gente tem que pedir que Deus faça um milagre em nós, para que a chama se mantenha acesa. Você tem espiritualidade, vida com Deus? Como está a sua vida conjugal? Talvez você venha enfrentando crise após crise, mas a solução é essa. É um fogo que não pode apagar. E para que ele não se apague, nós temos que ter 3 coisas: compromisso, intimidade e espiritualidade. Não é uma fórmula tão difícil, mas se você aplicá-la com fidelidade, os resultados vão vir. Você pode ficar 40 anos casados. As pessoas acham hoje que isso é impossível. 50 anos casados. Eu conheci uma senhora que viveu 45 anos com seu marido. Aí o seu marido morreu e ela foi para o INSS e eles não queriam passar pensão para ela porque não acreditavam que ela vivia ainda com seu marido. Ela teve que provar por testemunhas que ela era mulher e vivia com seu marido para receber a pensão, que eles não acreditavam que eles estavam juntos, vivendo como marido e mulher 45 anos. Eles achavam que eles tinham se separado, né? E ela viveu junto, e não queriam dar aposentadoria para ela. Nosso mundo não acredita que os casamentos podem durar tanto, mas Deus disse, até que a morte os separe, amém? Então, que Deus possa abençoar os casais aqui presentes. Meus queridos, saia daqui decidido, você e sua esposa, a ter um casamento onde a chama não se apaga, amém? Vai para casa, não exagera, tá? Senão tem que chamar o bombeiro, mas eu quero convidar os casais aqui presentes para a gente fazer um término diferente. Eu quero que você, que está junto com sua esposa, com seu esposo, você segure a mão dele, chega bem pertinho, nós vamos orar juntos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar a oração da aliança do amor. Você pode dizer aí bem baixinho um para o outro, repetindo aqui comigo. Prometo amar você com o amor verdadeiro, o amor de Deus. Abro o meu coração, casamento e lar para Cristo. Peço que Ele entre. Reconheço que preciso dEle, de seu perdão, de seu amor, e que esse amor é que nos capacita para uma vida e casamento feliz. Eu selo esse compromisso com você e com Deus, acendendo agora, simbolicamente, a chama do amor